Então você decidiu começar a investir, já juntou o dinheiro, já tomou a coragem, mas aí vem aquela dúvida clássica: por onde eu invisto esse dinheiro? Banco? Qual aplicativo? Qual corretora? Eu vou te mostrar na prática, passo a passo, como escolher uma corretora, como abrir uma conta, colocar o seu dinheiro lá dentro e onde clicar para fazer seu investimento. E para esse vídeo não ficar muito longo, eu decidi dividir em duas partes. Nessa primeira parte, irei te mostrar qual corretora escolher e na segunda parte, iremos abrir a nossa conta na prática e fazer o nosso primeiro investimento. Então é bem simples, se você assistir esses dois vídeos, você já sabe investir na prática. E para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Bernardo Rodrigues, estou aprendendo e investindo na prática e a ideia desse canal é trazer conteúdo direto ao ponto, sem enrolação e sem papo furado. Então se você quer começar do jeito certo, já se inscreve nesse canal. Agora o like, você vai esperar um pouco, você vai assistir esse vídeo até o final e se esse vídeo te ajudar, você vai dar o like. Você me ajuda e eu te ajudo, né? Eu te ajudo, na verdade, você me ajuda dando like lá no final do vídeo, beleza? Que eu recomendo corretora e não um banco. Pensa assim, se você está com problema de vista, você vai no médico geral ou no especialista, né? Eu, por exemplo, tenho problema de vista, eu uso óculos, eu só não fico usando os vídeos por causa do reflexo aí da luz. Se você está com problema de vista, você vai no oftalmologista, né, que é um especialista naquele assunto. O médico geral, ele pode até te ajudar, mas é o especialista que vive aquilo todos os dias. No mundo dos investimentos é a mesma coisa. No banco é onde se faz tudo, empréstimo, conta, cartão, seguro. Os investimentos é só mais uma parte. Já a corretora é feita para isso. Investimento é o foco dela. E até de maneira objetiva, normalmente na corretora você vai ter mais produto, mais ferramentas, uma plataforma melhor para investir, mais liberdade. Então, se você quer realmente investir e crescer nisso, a corretora costuma ser o caminho mais natural. Agora, não é para escolher uma corretora por emoção, propaganda ou por influência. Então, você vai olhar a segurança da corretora, o tamanho dela, as taxas de corretagem, a facilidade de usar e os produtos disponíveis. E aqui nesse vídeo eu trouxe as maiores corretoras aqui do Brasil, que são elas, né? A XP, a Rico, Genial, Inter, C6, Nubank e o BTG. Pronto, pessoal, e até para facilitar aqui essa análise e ajudar vocês, essas corretoras que eu trouxe aqui, de certa maneira, elas são todas seguras, né? Tem um certo tamanho, são fáceis de usar e os produtos disponíveis também não vai diferir muito. O que vai diferir mais aqui é as taxas, né, que cada uma cobra aqui. Então, de maneira prática, nós vamos olhar as taxas de corretagem de cada corretora e algumas vantagens e desvantagens, beleza? E a primeira é a XP. A XP é uma das maiores corretoras do Brasil, é muito completa, tem muitas opções de investimentos, muitos conteúdos e ferramentas. E agora vamos para a taxa de corretagem da XP. Vamos lá. De renda fixa, a taxa de corretagem é zero, né? Não cobra nenhum valor para fazer um investimento em renda fixa. Por ações, R$ 4,90 por ordem, ou seja, se você comprar uma ação, você vai pagar R$ 4,90 e se você comprar 100 ações, você vai pagar ainda R$ 4,90. O valor é pela ordem e não pelo valor de ações, não pela quantidade de ações. E tem uma observação aqui, menos 85% desse valor quando se tem uma consultoria, né? No meu caso, que eu tenho a consultoria do Carlos, né? Meu consultor de investimentos, né? Eu falei lá no meu primeiro vídeo sobre isso. Eu pago, ou seja, R$ 4,90 menos 85%, eu pago 74 centavos, né? 73 centavos, arredondando aqui, 74 centavos por ordem ali na compra de ações. Para fundos imobiliários é zero. E agora a taxa de corretagem do spread, que seria ali o câmbio, né? Para você fazer os seus investimentos no exterior, né? Quando você vai fazer um investimento exterior, você primeiro pega ali os seus reais, transforma isso em dólar, né? Converte em dólar e depois você faz os seus investimentos. E aí nessa parte de você fazer essa conversão para o dólar, as corretoras normalmente ela cobram um spread, né? Que é uma taxa ali da corretora. Tem o IOF, né? Que é o Imposto sobre Operações Financeiras, só que esse imposto é do governo, né? Não é da corretora. E também tem a taxa da corretora. Então, na XP é de 1,30% até 2,25%. Ele é sobre o valor convertido mais IOF. Esse valor, né, ele vai variar conforme o volume histórico de investimentos internacionais. Ou seja, quanto maior for o valor investido e você já fizer isso há mais tempo, você vai pagar menos taxa ali de spread, se aproximando mais ali de 1,30%. Agora, o ponto forte na XP é a assessoria de investimento. Você consegue ter um assessor vinculado à XP. E nessa parte você vai tomar cuidado, beleza? Quando você tem um assessor de investimento vinculado à XP, ele trabalha para a XP e não para você. Você não paga nada para ele. Então, por algumas vezes, pode ser, né? Pode ser que ele te faça algumas recomendações não muito interessantes, né? Porque ele vai ganhar uma taxa ali maior pela venda daquele ativo. Mas você também pode ter um assessor independente, como é o meu caso, que ele trabalha para mim, né, comigo, e não para minha corretora, não a favor da minha corretora, ele trabalha ao meu favor. E agora vamos para a corretora Rico, que também pertence ao grupo XP, mas tem algumas diferenças. A taxa de corretagem de renda fixa é zero, para ações é zero também, fundos imobiliários zero também, e o spread, né, que seria o câmbio ali, aquela parte de você fazer os investimentos no exterior, é de 1,30% até 2,25% sobre o valor convertido, mais o IF. Basicamente, ele é a mesma coisa que a XP, né? Esse valor vai variar conforme o volume e o histórico de investimentos internacionais. Como eu falei anteriormente, a RIC ela pertence ao grupo XP, mas com uma pegada mais simples, né? O ponto forte é que a RIC ela costuma ser melhor para iniciantes, né? Mais simples ali. E o ponto fraco é que, dependendo do que você deseja, ela vai ser um pouco mais limitada, não vai ter tantas opções avançadas ali. E até que ponto seria essa limitação, né? Eu, por exemplo, comecei a investir na Rico, né? Investi na Rico ali por 4 anos. E aí, quando eu fui querer ter um consultor de investimentos, né? Contratar um consultor de investimentos, que eu fui para a XP, porque pela Rico não seria possível, né? Teria que ser pela XP, que é, vamos dizer, a corretora
principal do grupo. E agora vamos para a Genial Investimentos. É uma corretora que muita gente está comentando sobre e cada vez mais está se tornando conhecida. Sua taxa de corretagem de renda fixa é zero, de ações é zero, fundos imobiliários zero, e o spread, né, que seria o câmbio ali, os investimentos internacionais, é a taxa de corretagem de 2%, que pode chegar até 2,5% no cenário de câmbio de 24 horas, mais o IOF. Né? Esse cenário de 24 horas seria, por exemplo, você querer fazer essa conversão de madrugada, né? No horário ali fora do horário comercial. E aí você vai pagar uma taxa de 2,5% e não a taxa de 2%. Agora vamos para o Banco Inter. Né? O Inter ele meio que fica ali no caminho do meio, entre um banco e uma corretora, né? Entre investimentos ali. Ele não é como aqueles bancos tradicionais, né? Como o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica. Né? É um banco digital. Então ele tem uma certa semelhança ali com as corretoras. Então, às vezes, para quem gosta tudo de um aplicativo só, né, para você ter o seu banco e os seus investimentos, o Inter ali também pode ser uma boa opção. E agora a taxa de corretagem ali do Inter, né, para renda fixa é zero, ações zero também, para fundos imobiliários zero, e o spread, né, que seria o câmbio ali, é de 0,99%, que pode chegar até 1,5%, mais IOF. Eu mesmo uso o Inter para fazer meus investimentos no exterior, né, na Bolsa Americana. E se você quer saber o porquê eu faço isso, assiste esse vídeo até o final do vídeo, que lá no final eu vou te contar. Agora vamos para o C6 Bank, né? O C6 ele também segue aquela mesma linha de banco digital e investimentos. E a sua taxa de corretagem de renda fixa é zero, para ações é zero, fundos imobiliários zero, e o spread, né, que seria o câmbio ali, é de 1%, que pode chegar a 1,5%, né, regressivo ali, mais o IOF. E agora um ponto forte do C6 Bank é a sua integração da conta e o cartão, né? Tem a pontuação do cartão e é um dos bancos mais acessíveis para quem quer ter um cartão Black, né? Mas o foco do vídeo não é esse, né? O foco do vídeo não é sobre cartão e sim sobre investimentos. E agora vamos para o Nubank, né? O Nubank ele é muito conhecido pelas suas caixinhas, né, de investimentos, e até por isso o Nubank é o mais fácil de todos para começar a investir. Isso é fato. Você colocando ali o seu dinheiro naquelas caixinhas, elas já vão estar rendendo ali pelo menos 100% CDI e já é considerado ali um investimento, né? E agora a taxa de corretagem do Nubank, a renda fixa é zero, ações zero, fundos imobiliários zero, e o spread, né, o câmbio ali, seria 0% para quem tem o cartão ultravioleta, mais o IOF. E para ter o cartão ultravioleta do Nubank, você precisa ser cliente do Nubank e atender alguns critérios de gastos no cartão, né? Tem que ser acima de 8 mil por mês ou de investimentos acima de 50 mil ou mais, né? Você tem que ter ali investido no Nubank mais 50 mil reais. Todos esses requisitos para você ter uma isenção na anuidade do cartão, né? Caso contrário, você vai ter que pagar a anuidade ali do cartão ultravioleta, que é uma mensalidade, salvo engano, de R$ 89 por mês. E agora o ponto forte do Nubank, né, é a simplicidade total, como eu já falei anteriormente. Acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo já deve ter feito algum investimento ali na caixa do Nubank. É o investimento mais simples que existe ali. E agora um ponto fraco, que quem quer evoluir, né, e fazer alguns investimentos mais pesados, pode faltar algumas ferramentas e algumas variedades. E por fim, mas não menos importantes, o BTG. O BTG é uma das corretoras mais bem estruturadas no Brasil, né, bem forte e bem utilizado também para aqueles investidores mais avançados. Sua taxa de corretagem, né, de renda fixa é zero, de ações ele cobra uma taxa de corretagem regressiva, né, por ordem, de 4,50 a 25 centavos. Ou seja, regressiva, quanto mais você investe, menos você paga dessa taxa. Quanto menos você investe, mais você paga. Entendeu? Fundos imobiliários é zero. E agora o spread, o câmbio, né? Eu pesquisei na internet, fiz algumas pesquisas, perguntei para quem tem conta também, e os usuários comentam, né, que em algumas transferências de recursos ao exterior, o spread pode estar na faixa de 0,9% a 2% em operações de câmbio simples. Mas isso não tem nenhuma tabela oficial do BTG dizendo sobre, né? Eu pesquisei lá no site do BTG, pesquisei no Google e não aparecia nenhuma tabela ali oficial do valor que eles cobram ali do spread ali do câmbio. O ponto forte é que é uma plataforma mais robusta, né, com uma pegada mais profissional. E agora vamos para qual corretora eu uso, né? Qual corretora eu uso ali na prática. E hoje eu uso a XP, né, para meus investimentos no Brasil. Não é porque ela é perfeita, né? Tá longe de ser perfeita, mas ela me atende bem. E para os meus investimentos no exterior, como eu falei anteriormente, eu uso o Inter, né? Não é porque é o melhor, não é porque é o mais perfeito também, apesar de ter uma taxa de spreads das mais baixas, né, de 0,99%. Porém, eu preferi usar o Inter porque eu já tinha conta no Inter, né? E para não precisar baixar outro aplicativo, né? Eu já tenho vários aplicativos ali de conta, tenho várias contas de banco, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então, para não precisar baixar mais um aplicativo, mais uma corretora, eu preferi usar o Inter, que eu já tinha, e até para melhorar o meu relacionamento com o banco. Mas agora, se você quer começar, você pode começar, por exemplo, pela Rico. Você já vai estar fazendo o mais importante, que é começando, né? Começar é o mais importante. Às vezes não importa qual corretora você vai usar, mas sim se você começar a investir. A pior corretora de todas essas que eu falei é a corretora que você nunca abre. E no próximo vídeo eu vou fazer o que a maioria não faz. Vamos abrir uma conta na corretora na prática, né, do zero ali. Vamos colocar o nosso dinheiro lá dentro e fazer o nosso primeiro investimento passo a passo. Então, se você quer ver isso, já se inscreve nesse canal, já deixa o seu like. Agora é a hora de você deixar o seu like e comenta aqui embaixo qual corretora você está pensando em abrir sua conta.